O slide está aparecendo aí para vocês, pessoal? Alguém me sinaliza aí. Tá sim. Tá sim. Tá? Então, tá sim. Então, vamos lá. Se alguma coisa, né, não aparecer aí para vocês, vocês me pontuam aqui, tá ok? Dando continuidade hoje, então, a gente vai falar sobre a nutrição na infância. Na semana passada, eu pontuei a alimentação da primeira infância, que seria aquela fase da introdução alimentar, né? Onde eu tenho o início dos alimentos sólidos sendo ofertados, né, dentro da rotina alimentar desses indivíduos, né, dessas crianças que estão aí iniciando a vida, né, enquanto humano, né, e enquanto ser biológico. Hoje, né, na aula de hoje, eu vou abordar né, o que seria, quais seriam os pontos importantes, quais são as necessidades dentro da fase da infância como um todo, certo? Não vou ficar salientando a primeira infância, porque ela já foi falada na última aula, que eu resolvi fazer uma aula separada, porque eu acho importante vocês saberem fazer detalhadamente pelo menos assim, né, terem ideia de como se faz a introdução alimentar dos bebezinhos lá a partir do 6º mês de vida, ok? Então, a gente vai falar mais, né, vai salientar mais aqui nessa aula a nutrição pré-escolar e escolar, né, que seria aí essa fase da infância antes da entrada na puberdade, né, e início de adolescência. Ok? E aí, qual é o principal marco, né, o que a gente tem como um dos principais sinais apresentados aí nessa fase longa, né, denominada fase da infância? A gente vai ter basicamente uma desaceleração do crescimento linear, né? A gente começa a perceber que a gente não tem mais aquele estirão, né? Aquele crescimento exacerbado, acentuado, que a gente percebe nos primeiros, né, ali, nos primeiros meses de vida até a entrada do primeiro ano. A gente começa a ver um crescimento mais linear, né, um crescimento menos acentuado, e isso vai impactar diretamente, obviamente, em como será o apetite, como será a ingesta alimentar dessa criança, já que as necessidades energéticas desse organismo estão diretamente relacionadas aos requisitos necessários para o processo de crescimento. Então, dentro dessa longa fase, a gente vai ter momentos de fluência, onde esse crescimento entra num ritmo totalmente desacelerado, que faz com que as demandas energéticas desse organismo não sejam mais tão expressivas, tão acentuadas. E aí essa criança acaba demonstrando isso, né, refletindo isso, nessa inapetência alimentar, nessa diminuição de apetite, né, nessa, muitas das vezes, inadequação de ingesta alimentar. E isso precisa ser entendido, né, tanto pelos cuidadores, como por nós, profissionais da área, que entendemos os momentos que ela está passando e entendemos que isso vai acontecer, né? Esse apetite, essa vontade de se alimentar, ela vai caminhar junto com essas fases de crescimento que vão acontecer ao longo de toda essa fase da infância. O que é mais importante que a gente lembre? Que não vai existir tanto esse crescimento linear, porém, o crescimento que está relacionado ao desenvolvimento dessa criança, né, principalmente desenvolvimento cognitivo, emocional, desenvolvimento de socialização, vai acontecer efetivamente nessa fase. Então, as nossas maiores preocupações refletem a uma oferta nutricional eficaz que seja capaz de prover os requisitos necessários para esse desenvolvimento e crescimento, principalmente, né, psicossomático, de desenvolvimento cognitivo, emocional e das suas relações sociais.
Porque, às vezes, a gente pode cair no erro de achar que, já que é uma fase onde eu não tenho processos, né, de crescimento linear tão acentuado acontecendo, talvez não seja necessário... Deixa eu admitir Bianca aqui. Eu me preocupar com... mas eu fico perdidinha quando eu volto para liberar alguém. Pronto. A gente cair no erro de achar que, então já que a gente tem esse momento de latência de crescimento, né, que fica ali meio estagnado, meio que linear, eu não tenho que me preocupar tanto com uma oferta. Não, pelo contrário, eu continuo tendo necessidade de ofertas nutritivas, porque, na verdade, o maior crescimento que está sendo exigido nesse momento é um crescimento psicossomático, né? Dessas áreas aí de interação interpessoal dessa criança, tá? Então, basicamente, se a gente pensar no que a gente vai ver, né, fisicamente, o peso dessa criança, ele vai ter um aumento muito pequeno, é uma média aí de 2 a 3 quilos por ano, até essa criança completar de 9 a 10 anos, ou até ela chegar na entrada da puberdade. E no que diz respeito à estatura, vai ter uma variação de 6 a 8 centímetros no máximo por ano, a partir dos 2 anos de idade, até ela entrar na fase da puberdade. Ou seja, se a gente avaliar todos os anos que passaram nessa fase, a gente consegue enxergar que, na verdade, é realmente um crescimento muito lento, né? Tanto um crescimento quanto um aumento de peso muito lento, se a gente for avaliar tantos anos que passam aí ao longo dessa fase denominada infância. Por isso, a gente tem que lembrar que, na verdade, o que vai estar se desenvolvendo mais nessa fase é mesmo essa relação com o meio, né? Essa relação psicológica desse indivíduo com o meio. E que isso demanda tanto ou talvez até mais requisitos nutricionais para que esse desenvolvimento seja adequado e eficaz, certo? E aí, como eu já havia pontuado, ao longo de toda essa fase da infância, a gente vai ter esses momentos, né, de crescimento linear acontecendo e diminuindo, né, ao longo aí dessa fase da infância. Momentos que vai ficar muito lento e momentos que podem ter alguns estirões. Mas isso também vai variar de criança para criança. Algumas crianças podem apresentar mais estirões ao longo dessa fase de infância e outras podem apresentar menos, tá? E aí, como eu já havia ressaltado, isso obviamente vai impactar direto com a questão de apetite e com a ingesta alimentar dessa criança. Óbvio, porque o organismo ele vai sinalizar, né, tudo aquilo que é consumido tem uma relação direta com o que metabolicamente a gente está precisando naquele momento. Então, quando esse organismo sinaliza que eu não tenho necessidade de uma demanda energética exacerbada, obviamente ele vai mandar sinais para esse organismo para que ele não tenha tanta ingesta alimentar. E isso vai ter o impacto direto no que a gente chama de apetite, né? Aquela vontade de comer que tem uma relação direta com o nosso consumo. Então, no momento que esse organismo entende que eu preciso diminuir, né, que eu não tenho tanta necessidade de oferta energética, ele vai sinalizar que meu consumo tem que diminuir, certo? Isso vai acontecer quando essa criança estiver passando nesse período, né, de lentidão de crescimento. Isso é um grande problema quando a gente trabalha com infância, porque isso gera, né, causa uma ansiedade, um nervosismo imenso nos cuidadores, né? A maioria dos pais acha que algo está errado, né? Quando essa criança tem essa diminuição de apetite, quando ela não tem tanta vontade de comer, quando ela reduz a ingesta drasticamente, né? E ela acha que algo está errado ali, e essa ansiedade, né, esse nervosismo acaba levando a esse desentendimento direto com a criança. E isso se torna extremamente negativo, porque a gente tem que entender que a gente também ainda está lidando com uma fase introdutória, né? Que essa criança ainda está aprendendo uma rotina alimentar.
E no momento que ela associa essa introdução ou essa rotina sem qualquer tipo de inadequação, né, ou tem alguma relação com alguma briga ou com algum desentendimento, obviamente isso vai impactar diretamente no desenvolvimento da rotina alimentar dessa criança. Então, o que é fundamental e crucial quando nós estamos, né, nós profissionais de nutrição, estamos lidando com essa fase da infância? Que a gente deixe bem claro para os cuidadores que isso irá acontecer. Essa inapetência irá acontecer frequentemente ao longo da infância. E isso é normal, precisa ser entendido como natural, como normal. Que isso não pode gerar nenhum tipo de ansiedade ou preocupação nesse cuidador, porque essa preocupação pode gerar uma inadequação no trato com essa criança durante a alimentação. Ele precisa entender que vai acontecer, vai passar e as coisas se regularizam ao longo dessa fase da infância. Isso está diretamente relacionado aos momentos de lentidão de crescimento, tá? Nessa fase, é a fase onde a gente tem um amadurecimento da proporção corporal. Então, o próprio organismo começa a chegar numa adequação de composição corporal. Então, é uma fase onde eu começo a ter diminuição de crescimento cefálico, né, da cabeça, o crescimento do tronco também fica lentificado, e é um momento onde eu tenho o estirão dos membros, né? Os membros começam a ficar mais longos, né? Fica aquela criança normalmente mais fina, né? Que você vê mais magrinha, mais linear, porque na verdade é o organismo entrando em amadurecimento, ou seja, tentando chegar a uma composição, né, aos compartimentos corporais que irão permanecer na fase adulta, né? Então, tentando chegar a uma divisão corporal mais adequada, levando esse corpo a um amadurecimento. Então, por isso que nessa fase a gente vai ter essas fluências de crescimento, né? Momentos onde eles serão mais acentuados, momentos onde eles serão menos acentuados. Lembrando que isso a gente né? A gente está falando de um crescimento linear, né? Aquilo que a gente vê de crescimento longilíneo, né? Corpóreo. Não estamos pontuando a questão do crescimento e desenvolvimento cognitivo e psicológico dessa criança, que está a todo vapor quando a gente está falando da fase da infância, tá? Também da mesma forma, nessa fase, eu começo a ter uma criança que consegue ficar mais ereta, que já estabilizou, né, as pernas, os membros inferiores. Então, eu começo a ter uma criança que começa a desenvolver mais força muscular, tanto no abdômen quanto nas costas, para conseguir manter, né, essa postura linear, né, essa postura madura dessa composição corporal, tá? Então, por isso, pelo organismo ter essas necessidades, né, de começar a fazer essa adequação corpórea, de estimular mais o desenvolvimento das interações sociais, é que a gente dá, né, é que o organismo dá essa diminuída nesse crescimento linear para poder conseguir fazer todas essas alterações necessárias a serem feitas nessa fase da infância, tá? Então, o que a gente vai ter basicamente ali sendo enxergado nessa criança? A composição, né, corporal dela, tanto da idade pré-escolar como da escolar, ela vai meio que permanecer constante, né? Porque como a gente não tem essa acentuação drástica, nem de crescimento, nem de aumento de peso acontecendo nessa fase, a gente acaba mantendo meio que uma composição corporal normal, né? Básica, linear. Essa gordura presente no organismo, né, que a gente via muito quando a gente fala lá de primeira infância, né, naquele bebezinho até completar 1 ano de idade, onde a gente vê compartimentos, né, de gordura sendo criados ali nesse organismo, ela vai começar a diminuir, né, gradualmente aí dentro dessa fase da infância, e lá pelos 4, 6 anos de idade é onde ela atinge o mínimo possível, ou seja, o mínimo necessário à manutenção orgânica, né,
desse organismo humano, tá? Então, normalmente nessa fase, é a fase onde a gente enxerga a criança realmente mais magrinha mesmo, bem mais fininha, sem a gente conseguir enxergar primariamente, né, aquelas gordurinhas, né, presentes ali nos membros, tanto inferiores como superiores, mas também nas regiões abdominais, né, nas regiões costais, porque existe mesmo essa diminuição gradual dessa gordura. E aí eu só vou ter novamente esse rebote, né, de adiposidade, ou seja, esse acúmulo de gordura acontecendo novamente e impactando no peso corporal dessa criança quando ela estiver lá iniciando o preparo para a puberdade, né? Então, é um momento onde eu vou ter novamente o remanejamento de gordura acontecendo no organismo para que esse organismo se prepare para entrar na fase da puberdade. E a gente já consegue entender, né? Porque a gente já vem estudando, assim, as fases da vida já há algum tempo, e a gente já consegue entender o porquê da necessidade desse aumento de peso e desse remanejamento de gordura acontecendo aí nessa preparação da puberdade. Porque a gente sabe que na puberdade é um momento onde eu vou ter o amadurecimento orgânico acontecendo, principalmente no que diz respeito à sinalização orgânica. Ou seja, no momento onde eu vou ter o desenvolvimento hormonal, né, basicamente acontecendo no nosso organismo. O amadurecimento e desenvolvimento hormonal. E aí a gente sabe o quanto a gordura vai ser importante nessa formação hormonal, né, nesse amadurecimento hormonal, já que os hormônios são formados de gordura, né? Então, por isso, quando esse organismo chega próximo da entrada da fase puberal, ele vai começar de novo a remanejar essas gorduras, exigir ofertas energéticas maiores, aumentadas, para que essa gordura seja novamente remanejada para esse organismo, para iniciar esse processo de puberdade. Gente, tudo bem até aqui? Tudo ok? Estou tentando. Vou tentar. Cheguei agora, meio atrasado, mas estou pegando. Atrasou um pouquinho, mas então tá bom. Dá uma lidinha aí no primeiro slide, mas tá tranquilo, foi só a introdução, tá bom? Tá, estou pegando Então, aí. então tá bom, vamos lá. Então, entrando basicamente nas necessidades nutricionais, quando a gente fala de fase da infância, o que é importantíssimo que eu tenha em mente? Que essa criança está crescendo e desenvolvendo basicamente as suas interações psicossociais, mas também é uma criança que está desenvolvendo toda a parte óssea, dente, músculo e sangue. Então, obviamente, o requerimento nutritivo dela vai ser um requerimento muito maior do que aquele requerimento se a gente comparar com aquele requerimento da oferta nutritiva dos adultos, certo? Obviamente, a relação proporcional é diferente, porque vai ter, né, a proporção da ingesta tem relação direta com o tamanho de cada indivíduo. Então, como nós estamos falando de crianças, né, pequenas, que não têm tanto ainda crescimento linear, obviamente as porções alimentares não vão ser porções grandes, né? Serão porções pequenas, mas é fundamental que sejam porções com ofertas nutritivas adequadas, né? Com o máximo possível de ofertas nutritivas. Porque quanto mais requisitos, né, de nutrientes eu consigo angariar para esse organismo, melhor vai ser esse desenvolvimento ósseo, né, de musculatura, de sangue. É fundamental que a gente lembre que é na fase da infância que a gente começa a ter um estímulo de formação muscular, e aí não só falando em muscular quando a gente pensa de membros, mas também falando de estímulo de crescimento muscular de órgãos vitais, né, para melhorar também contrações involuntárias. É na fase de infância que a gente começa a ter isso. Se a gente botar lá o bebê, a gente consegue enxergar muito bem que é um organismo livre, né, vamos dizer assim, basicamente a olho nu de músculo, né? É basicamente aquela coisa bem gordinha, bem cheia de reserva adiposa, né? Com aquela pele ainda bem sensível, bem inicial,
que a gente não consegue enxergar uma formação de musculatura naqueles compartimentos corporais. Quando você já pega uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, você já consegue ver, né, a olho nu, uma formação de musculatura acontecendo, principalmente nos membros, né? A gente não consegue avaliar essa criança por dentro para ver como é que está a musculatura involuntária, mas a gente já consegue ver formação muscular acontecendo nesses compartimentos corporais externos, né? É na fase da infância que isso começa a ser estimulado. E até por isso que na aula de hoje a gente vai pontuar a questão da ingesta proteica, que na infância a gente tem que tomar muito cuidado, porque como o estímulo de formação muscular aumenta nessa fase, se a gente der uma sobrecarga proteica, a gente pode fazer uma hiperestimulação muscular que não será positiva para essa criança nessa fase. Principalmente porque é uma criança que ainda vai passar pela fase puberal, ou seja, que ainda vai passar pela fase de amadurecimento orgânico, né, como um todo, tanto amadurecimento de órgãos e amadurecimento de sinalização hormonal. E uma criança que tem tecido magro aumentado vai ter dificuldade para a geração hormonal quando chegar na fase puberal. Então, é importante que a gente tenha cuidado com a ingesta proteica das crianças, porque isso pode sim fazer uma condição de aumento de estímulo de formação de massa magra, porque é nessa fase que a gente começa a ter esse estímulo, certo? Então, a oferta ela precisa ser nutritiva, precisa ser adequada para que eu tenha todo o crescimento e desenvolvimento acontecendo, mas ela também precisa ser cuidadosa, né? Ela precisa ser feita com cautela para eu não fazer hiperestimulação das ofertas metabólicas aí, dos estímulos, melhor, metabólicos que estão acontecendo aí nesse organismo, tá? E em que momentos que a gente vai precisar ficar atento para crianças que possam estar em risco nutricional. Crianças que mantêm uma diminuição de apetite por tempo muito prolongado. Pode acontecer em fases de diminuição de crescimento que as crianças não tenham a recuperação do apetite acontecendo de forma natural, de forma normal, que essa recuperação não se normalize no tempo correto e ela prolongue essa inapetência alimentar por mais tempo. Quando eu enxergo que essa criança está fazendo esse prolongamento de inapetência, eu preciso acender, né, o sinal vermelho. Preciso ver que essa criança está com algum problema a mais, né, algum problema adjacente que pode estar fazendo ela prolongar essa inapetência. E se ela ficar, né, com essa inapetência muito prolongada, obviamente a ingesta alimentar dela vai ser comprometida, porque ela vai ficar muito tempo sem ter uma ingesta, né, uma oferta adequada. E aí, obviamente, ela não está recebendo nutrientes adequados, e aí ela entra em risco de uma má nutrição, em risco, né, de uma desnutrição alimentar, tá? Crianças que ingerem número limite... Oi? Essa idade aí seria mais ou menos qual? Que você está falando, tem a perda de apetite, né? Mas então, só que prolongar... eu pontuei, Ivan, logo no começo da aula, que o que acontece? Qual é o nosso maior problema quando a gente fala de infância? A infância é uma fase extremamente longa, né? Ela começa lá dos 2 anos e vai até essa criança entrar na puberdade. E aí isso vai variar. Tem criança que vai entrar com 10 anos, tem criança que vai entrar com 11, com 12, né? Depende muito. Não tem muito uma regra de idade. E aí, como ela é uma fase muito longa, qual é o maior problema que a gente tem? Por ser uma fase onde o crescimento linear ele é muito lento, né? Ele anda muito devagar ao longo dessa fase, o que acontece com o organismo dessa criança? Ela entra em ciclos compensatórios, ou seja, fases que esse organismo dela vai precisar de muito incremento energético e fases que esse organismo vai precisar do mínimo de incremento energético. E aí, esse organismo dela vai gerar sinais
que mostrem para ela que naquele momento ela não está precisando de tanta energia. Isso faz com que ela tenha naquele momento uma inadequação de apetite, ou seja, uma falta de vontade de se alimentar, tá? E aí, isso é normal que aconteça, tá? E isso vai acontecer ao longo de toda a fase da infância. Eu não tenho como dizer para você, isso acontece com 3, depois com 5, depois com 7, porque isso vai ser individual de cada criança, porque depende das demandas energéticas que o organismo dela está tendo ao longo da fase da infância, certo? Não, Então, entendi. tem momentos que esse organismo precisa crescer ou desenvolver alguma coisa a mais. Então, ele sinaliza que a oferta energética dela tem que aumentar. Nesse momento, essa criança se alimenta super bem. Existem momentos que isso vai cair, né? Declinar. Momentos em que essa criança vai entrar numa fase totalmente linear de crescimento e aí não vai ter estímulo de crescimento, então o organismo dela entra meio que piloto automático. Então, vamos viver só com taxa metabólica basal. Então, ele sinaliza que o consumo dela tem que cair. Entendi. E aí é o momento que ela entra nessa inapetência, certo? Aí, idade pré-determinada a gente não tem, mas a gente tem tempo para a inapetência acontecer. Então, normalmente, esses momentos, né, de falta de apetite não podem durar mais do que um mês. Sim. Tá? Entendi. Não podem durar mais do que um mês. O normal é que eles durem 15 dias, 2 semanas. Isso é o normal, tá? Se essa criança evolui com essa inapetência até um mês, está passando de um mês, não, peraí, sinal vermelho, alguma coisa está acontecendo. Porque normalmente as fases de diminuição, elas duram no máximo um mês. Entendi. Que aí ela precisa, como é uma fase de crescimento, então ela precisa de vários nutrientes, né? Então ela vai acabar não consumindo, então isso vai trazer problemas. Entendi. Então tá. Obrigado. Porque, na verdade, eu pontuei aí no início, o crescimento dessa criança na fase da infância, se a gente for pensar só em crescimento longilíneo, ele é lento, ela vai crescer pouco. Uma criança de 2 anos até os 9 anos, né, se a gente pensasse nessa escala de tempo, ela vai crescer muito mais do que o que a gente vê acontecendo. O crescimento é pequeno, mas, na verdade, o que acontece muito nessa fase são os desenvolvimentos, principalmente psicossociais, que demandam muita energia dessa criança, tá? Só que eles são fluentes ao longo da infância. Então, vai acontecer essas fases de muita necessidade energética e fases de pouca necessidade energética, porque elas vão caminhar em consonância com as necessidades de crescimento e desenvolvimento do organismo. Perfeito. Ok? Quem que estava falando aí? Gabi? Késsila, tem uma pergunta no chat. Késsila, fala. Tá. Qual é a pergunta, Késsila? Peraí que eu vou ler aqui. Quando perdem a fome, pode fazer o quê? Apenas dar alimentos mais nutritivos para suprir isso? Sim, exatamente. Quando a criança entra na fase de inapetência, o que a gente tem que tentar? Tentar ofertar aqueles alimentos que a gente sabe que a oferta de nutrientes é maior, tá? Mas o que não se pode fazer? Obrigar essa criança a se alimentar. Isso não se pode ser feito em hipótese alguma, porque eu tenho que lembrar que qualquer influência negativa que eu gere nessa criança em relação ao momento da rotina alimentar dessa criança, isso vai impactar na ingesta alimentar dela. Ou seja, nessa fase da infância, essa criança ainda está formando a sua rotina alimentar. Qualquer negatividade referente a essa rotina pode causar um bloqueio na alimentação dessa criança. Então, a criança está na fase de inapetência. O que eu vou ofertar? Tentar ofertar os alimentos com maior oferta de nutrientes. Então eu vou tentar ofertar fruta, né? Eu vou tentar ofertar pelo menos uma refeição ao dia mais completa, né? Que tenha proteína, que tenha o carboidrato, tá? O importante é que a gente não force a alimentação. A gente tem que entender o momento de inapetência dessa criança. Só essa, Kézia? Por enquanto, só. Só.
Obrigada, minha assistente de palco. A pessoa que perguntou aí, depois responde lá no chat se foi respondido ou se ainda ficou alguma dúvida, tá? E aí, Késsila, você me chama aqui. Qual a segunda situação? Crianças que ingerem um número limitado de alimentos. A gente vai ter crianças que vão ser seletivas alimentarmente, ou seja, que vão ter escolhas alimentares muito marcadas, né? Que vão... A infância normalmente, para crianças que... Normalmente, tá? Para crianças que não fazem uma boa introdução alimentar na primeira infância, a fase da infância acaba sendo uma fase marcada por crianças extremamente seletivas na alimentação. Ou seja, crianças que pregam a monotonia alimentar, que acabam fazendo da sua rotina alimentar uma alimentação única todos os dias, tá? E aí essas crianças a gente tem que ficar atenta, ficar de olho se essa alimentação limitada dela não está deficiente em alguma oferta de nutriente, que pode acontecer, né? Da criança estar fazendo essa monotonia, ela ingere sempre o mesmo alimento, mas os alimentos que ela ingere não conseguem atender todas as necessidades de nutrientes. Essas crianças também entram na categoria de um risco, né, para uma nutrição adequada. E aí a gente vai precisar ficar atento e verificar se não vai haver a necessidade de lançar a mão de outros artifícios para completar a alimentação dessa criança, tá? É isso que eu ia te perguntar, Carol. Essa fase de crescimento pode ter algum multivitamínico, pode dar alguma coisa do tipo? Pode e deve. Vários estudos pediátricos dos principais guidelines hoje, né, os mais confiáveis, que são o europeu e o americano, indicam a utilização de polivitamínicos na infância, principalmente em crianças onde não existe uma alimentação com oferta nutritiva variada, que é basicamente a realidade. 90%. Exatamente. Eu falo assim, a realidade da minha filha, por exemplo, agora que ela está começando a melhorar, mas o almoço dela é arroz, farofa e carne. Aí agora a gente está começando a tentar implantar a questão da salada. É o que a gente mais enxerga na fase da infância, é isso. Crianças que pregam a monotonia alimentar. Elas fazem um cardápio só e elas querem viver daquilo. E aí a indicação é, sim, pode-se usar suplementação, pode-se usar polivitamínicos infantis, deve-se usar para a gente conseguir melhorar a oferta nutritiva dessas crianças. E os estudos apontam que é necessário, é importante, para que eu tenha um impacto positivo na fase adulta dessa criança. Porque, na verdade, a resposta vai vir basicamente lá na fase adulta, né? Daquilo que foi inadequado na infância. Entendi. Tá? E aquelas crianças que diluem muito as dietas, né, com alimentos pobres em nutrientes. Isso também é uma outra realidade que a gente enxerga muito na infância. Às vezes tem crianças que, né, os pais, os cuidadores relatam que não se alimentam super bem, comem o dia todo, mas são aquelas crianças que normalmente fazem vários pequenos lanches ao longo do dia, mas que se a gente for quantificar o que tem de oferta de nutrientes ali, nesses lanches, nessas pequenas refeições feitas ao longo do dia, a gente vai achar pouquíssima oferta de nutrientes, né? Porque, na verdade, conseguir caloria é fácil, né? Qualquer alimento, até os não alimentos, né? Até os produtos alimentícios industrializados, têm oferta calórica. Isso é fato. Então, conseguir carga energética a gente vai conseguir. Agora, conseguir oferta de nutrientes é diferente, né? Conseguir oferta de vitaminas, oferta de minerais, oferta de macronutrientes boas, né? Ou seja, com aminoácidos de alta qualidade biológica, né?
com lipídios essenciais, aí é diferente, né? E a gente não vai conseguir isso se essa criança tiver somente uma alimentação baseada em o que a gente chama de calorias ocas, né? Que são aqueles alimentos que têm, sim, um aporte calórico. Mas se a gente for quantificar a qualidade daquela, né, daquela oferta ali de caloria, a gente não acha, né, é praticamente zero. Que são os, né, o que faz parte basicamente da alimentação dessas crianças, né? Que são os biscoitos, né? Que são os biscoitos recheados, que possuem sim uma carga calórica, mas que não possuem nenhum tipo de oferta de nutrientes eficazes, tá? E aí, então, quando a gente fala de energia, o que vai, né, a energia necessária desse organismo, né, dessa criança, quando a gente está falando de uma criança saudável, ela vai ser determinada, assim como a nossa energia, pelo requisito do metabolismo, né, do que o metabolismo basal dela precisa para poder funcionar e de qual é o gasto energético dela. Qual é o plus, né? Qual é o a mais quando a gente fala de energia para a criança? Porque a criança também tem uma taxa de crescimento que também entra aí nessa conta, né, de necessidade energética. E essa taxa de crescimento, ela vai ter fluência ao longo da fase da infância. Quando a gente faz o cálculo, quando a gente for estimar qual é a oferta calórica que essa criança tem que fazer, obviamente, a taxa de crescimento vai ter relação com a idade que a gente vai determinar ali naquela estimativa. Mas não necessariamente aquele número, né, aquele cálculo matemático ali vai refletir a real fase que essa criança está passando. Porque ela pode estar passando por uma fase onde a taxa de crescimento dela está mais estagnada. E talvez ela não necessite daquela oferta energética encontrada ali naquele cálculo matemático, certo? Mas, via de regra, essa energia, né, do organismo dessa criança, ela vai ser demandada por esses por essas três principais necessidades aí, né? De qual é o metabolismo basal dela, de qual é a taxa de crescimento, de fase de crescimento que ela está passando e qual é o gasto energético que ela tem por dia, tá? E aí essa energia que ela está ingerindo, ela tem que ser capaz de assegurar o crescimento dessa criança, né, independente da fase que ela está passando, e ser capaz de poupar a proteína que está sendo ingerida, dela não ser utilizada como fonte energética e ser remanejada para o início, né, para o início da construção de massa magra corporal, tá? Não só a massa magra externa, né, aquela de membros, mas a massa magra também de musculaturas involuntárias dos nossos órgãos vitais, tá certo? Então, o que a gente tem mais ou menos pré-determinado aí? Crianças de 1 a 3 anos de idade, a divisão, né, dia dela de oferta de nutrientes tem que estar aí dentro desses valores percentuais, tá? E quando eu falo de uma criança de 4 a 18 anos, por que a gente estende isso até os 18 anos? Porque, na verdade, a fase da puberdade é uma fase onde a gente não consegue rotular uma idade precisa, tá? É óbvio que com 18 anos de idade a criança, né, já muitas vezes já passou da fase de puberdade. Muitas vezes não. Na maioria das vezes ela já passou. Carol, tá? a Brenda tá pedindo para aceitar ela aí, por favor. Fica no apitou para mim. E aí, então, nessa fase aí dos 4 até os 18 anos de idade, a gente tem essas principais divisões percentuais dos macronutrientes, né? Os nutrientes essenciais, ok? Carboidratos, lipídios e proteínas. Eu botei aqui só para a gente lembrar, né, como é que é o cálculo de necessidade energética. É óbvio que cálculo de necessidade energética, cada profissional vai ver qual que se adequa melhor com a sua forma de trabalho, né? A gente tem a fórmula de Bowles,
a gente tem o Harris Benedict, a gente tem a de necessidade de energia, enfim, cada um vai usar a fórmula que acha que vai responder melhor à sua forma de trabalho. Mas eu botei aqui só o da necessidade energética, a estimativa, né, de necessidade energética, só para vocês lembrarem, né, que quando a gente, para qualquer idade, né, a gente vai ter que passar por esses cálculos inicialmente, né, a base do nosso início da construção das nossas orientações, né, dos nossos planejamentos dietéticos. Então, com as crianças não vai ser diferente, a gente também precisa quantificar, né, como que será essa oferta energética dessa criança, e aí seja através de qual fórmula for, tá? E a partir desse valor é que eu vou distribuir, né, a partir dos intervalos percentuais de cada grupo, né, de cada macronutrientes, eu vou distribuir essa alimentação dela ao longo do dia, certo? Botei a fórmula aí só para vocês lembrarem mesmo que vocês estudam essa fórmula em outra disciplina, né? Com relação às proteínas que eu já havia pontuado antes, né? Com relação a carboidrato e lipídio, a gente vai manter eles dentro dos intervalos percentuais e isso aí já vai atender a necessidade de oferta energética dessa criança. Qual é o macronutriente que a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado e estar analisando um pouco mais profundamente? A proteína. Porque, como eu já sinalizei para vocês, quando a gente fala de infância, nós estamos falando de início de estímulo de construção de musculatura. Então, eu preciso ter cuidado para não fazer uma hiperestimulação ou uma superestimulação dessa massa magra, né? Às vezes, algumas crianças, principalmente crianças que têm mais estímulo físico, né, de atividades, a gente consegue, às vezes, enxergar claramente crianças extremamente musculosinhas, né? E isso pode ter uma relação direta com uma ingesta que está aumentada, né? E como ela já tem esse estímulo metabólico para a construção de musculatura, faz com que esse organismo dela acabe acelerando essa construção muscular. E isso não é algo, nessa fase, né, na fase da infância, esse aumento, né, considerável da formação de musculatura não é algo tão positivo assim para acontecer nessa fase, tá? Ele precisa ser estimulado, precisa ser iniciado, mas não pode ser algo acentuado, tá? Então, a necessidade proteica ela vai variar aí ao longo de toda a fase da infância de 1,1 a 0,95 gramas por quilo de peso, né? Se a gente for pegar aí 0,95 gramas por quilo de peso, hoje está lá perto do que a gente indica para o paciente renal, por exemplo, né? Que é 0,80, às vezes um pouquinho menos. Então, assim, a gente poderia entender como uma indicação hipoproteica, né? Porque hoje, até mesmo a indicação base nossa inicial é de 1,8, né? Porque a gente tem hoje essa recomendação aumentada, porque a gente sabe da importância proteica quando a gente fala de um organismo adulto, né? Então, hoje, usar 1,8, usar 2 gramas por quilo de peso é a indicação base. Então, quando a gente está falando de criança, a gente tem que diminuir drasticamente essa indicação, quase que comparada aí com o paciente renal, exatamente porque a gente sabe que nessa fase eu já tenho um estímulo acentuado de massa magra acontecendo. Então, se eu aumentar muito o consumo dessa criança para esse macronutriente, eu vou fazer uma hiperestimulação de produção de massa magra, além de uma sobrecarga em órgãos que tem relação direta com esse metabolismo, né? Renal e hepático, basicamente, tá? E aí, quais são as crianças que apresentam uma maior chance, né, de ter uma ingestão proteica inadequada? Porque o outro extremo também vai acontecer. A gente sabe que também na fase da infância pode acontecer uma inadequação de ingesta proteica, principalmente se a gente for pensar em crianças de baixa renda, né?
porque a gente sabe que proteína, principalmente proteína de alto valor biológico, que é da carne, é algo que não é um acesso frequente e comum para todas as famílias, principalmente se a gente for botar na nossa realidade de Brasil, né? Então, a gente sabe que muitas famílias não têm um acesso integral, né? Um acesso direto de proteínas de alto valor biológico, né? E aí, essas crianças também precisam ser investigadas, né, avaliadas, porque também a inadequação proteica também é algo importante que pode gerar uma desnutrição proteica, que pode fazer uma inadequação no crescimento e desenvolvimento dessa criança, tá? Quais são essas crianças? Aquelas que possuem dietas vegetarianas estritas, e aí vocês podem me perguntar, tem criança que faz dieta vegetariana estrita? Sim. Normalmente, pais que são vegetarianos querem instaurar o vegetarianismo também nas crianças, tá? Normalmente, casas que são vegetarianas querem fazer a família toda ser vegetariana, tá? E aí, para a criança, o impacto é muito cruel de não ter a oferta de proteína de alto valor biológico nessa fase, onde eu preciso de estímulo de desenvolvimento e de crescimento, tá? E aí a gente vai ter que avaliar com muita cautela como que a gente vai repor essa necessidade proteica dessa criança, tá? Porque com as proteínas vegetais, que são aquelas aceitas pelos vegetarianos, a gente não alcança todos os aminoácidos essenciais que serão fundamentais nessa fase da infância, tá? Crianças com múltiplas alergias, isso é uma realidade também frequente atualmente. Então, aquelas crianças que desenvolvem algum tipo de alergia, né, imunológica na fase da primeira infância, né, ainda bebezinhos, muitos pais e às vezes alguns médicos que fazem acompanhamento tendem a prolongar esses tratamentos de retirada de nutrientes, né? Principalmente aqui a gente está falando de proteína, porque quando eu falo de reação alérgica, para ter reação alérgica imunológica, só a proteína faz, né? Só a proteína manifesta reação alérgica imunológica. Então, esse prolongamento da retirada proteica pode ser algo também que vai impactar numa má nutrição orgânica da criança, tá? Então, qual é a principal orientação? Que a gente tente o máximo possível reintroduzir, né, de forma gradual, da melhor forma possível, com a conversa com os cuidadores e com os médicos que acompanham essa criança, mas que a gente tente o mais rápido possível fazer a reintrodução proteica dessa criança. A gente sabe que reações alérgicas normalmente são reações transitórias, que o organismo precisa passar para desenvolver o aparato imunológico necessário para o reconhecimento daquela porção proteica. Quanto mais tempo eu deixar essa criança sem receber essa porção proteica, mais difícil será para esse organismo reconhecê-la imunologicamente. Então, quanto mais cedo essa criança entra em contato com as porções proteicas, mais cedo ela tem reconhecimento imunológico e aí mais difícil de manifestar reações alérgicas. Quanto mais tarde eu faço, né, deixo para isso ser introduzido, mais tarde a população imunológica dessa criança conhece essa porção e aí mais difícil dela deixar de reagir com uma resposta alérgica para essa porção proteica, tá? Então, o interessante é que a gente vá reintroduzindo o mais cedo possível essas proteínas, né, de forma gradual, de forma lenta, com as pequenas reações alérgicas, até que elas parem, né, até que elas cessem, que isso significa que o organismo já reconheceu e não vai mais se manifestar imunologicamente contra aquela porção proteica. Crianças que
disponham, né, de seleções alimentares limitadas, a proteína, às vezes, é algo que pode ser um problema no consumo alimentar da criança. Existem crianças que têm muita dificuldade de consumir carne, né, que têm dificuldade, às vezes, mastigatória, de deglutição. Eu vejo crianças, às vezes, com 4, 5 anos que não conseguem deglutir uma carne, né, que mastiga e joga para fora. Isso tem muita relação com como foi a introdução dessa criança, porque quanto mais cedo eu estimulo mastigação rotatória e deglutição, mais cedo ela aprende a fazer isso. Quanto mais medo eu fico de desenvolver isso, né, como pai ou como cuidador, é mais difícil para ela desenvolver quando ela estiver maior, né? Então, tem crianças que realmente têm muita dificuldade de ingerir carne. E às vezes acabam apresentando uma exclusão das carnes nos seus, né, nas suas rotinas alimentares, nos seus cardápios. E isso é um problema, porque ela acaba não tendo a oferta de proteínas de alto valor biológico, e isso pode sim atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento dessa criança, tá? Crianças com problemas comportamentais também podem apresentar uma inadequação na ingesta de carnes, né, de porções proteicas, e aquelas com acesso limitado aos alimentos, né, principalmente famílias de baixa renda que acabam não tendo condição de ter o consumo de carne diariamente, e aí essas crianças, obviamente, também não conseguem receber as carnes, né, na sua frequência alimentar, tá bom? Aí, então, eu botei a tabelinha da DRI de proteína, né? Então, o que seria a indicação de referência das proteínas para as crianças até 13 anos. Então, mais ou menos de 1 a 3 anos, a indicação é que ela ingira 13 gramas mais ou menos de proteína por dia. No cálculo, isso seria de 1,1 grama por quilo de peso por dia. Crianças de 4 a 8 anos, mais ou menos 19 gramas por dia. E de 9 a 13 anos, mais ou menos 34 gramas por dia de proteína, que seria dentro do cálculo de 0,95 gramas por quilo de peso por dia. Ok? O cálculo de proteína é algo importante de ser feito. Então, quando eu faço a anamnese alimentar dessa criança, é interessante que ao pegar ali o cardápio ou o recordatório, né, o dia alimentar daquela criança, eu calcule como é que está a oferta proteica dela, porque é algo importante de ser controlado. A proteína é o macronutriente mais importante a ser controlado na fase da infância, tá? Tudo bem, gente, até aqui? Entendi, professora. Quem que fez essa vozinha fofa? Minha filha. Ela está assistindo a aula para aprender. Ela entendeu? Entendeu isso? Fala. Entendi. Entendi. Que bom, Liz. Tomara que isso te ajude a se alimentar melhor. Eu vou ficar feliz. Mas por que Depois você... você fala com ela. Ah, tá. Tadinho. Depois deixa ela me perguntar, tá, Ivo? Tá, pode deixar. Vamos lá. Minerais e vitaminas. E quais serão, então, os minerais que a gente precisa ficar atento quando a gente fala de fase de infância? Ferro, cálcio e zinco. E com relação a vitaminas, a principal vitamina a ser avaliada é a vitamina D, tá? Óbvio, gente, que eu iniciei a aula hoje falando o quanto é importante uma oferta nutritiva adequada quando a gente está falando de fase da infância. Mas eu sinalizei aqueles minerais e a vitamina que é mais importante de ser avaliada. Porque, gente, a gente não vai conseguir, a gente não vai ter capacidade de ficar calculando cada um e vendo se está dentro da ingesta adequada dessa criança. Então, a gente vai ter que pegar aquelas que são mais pontuais, mais importantes, e avaliar aquelas que são mais importantes, porque a gente sabe que se elas estiverem deficientes, vão acometer de alguma forma esse organismo, tá? Então, as mais importantes serão essas, tá?
A ingestão insuficiente, né, dessas principais que a gente vai pontuar aqui na aula, pode causar alguma deficiência de crescimento ou até mesmo desenvolvimento de alguma doença que tem relação com a deficiência desse mineral ou dessa vitamina, tá? Crianças, então, entre 1 e 3 anos, elas têm um altíssimo risco de anemia, aonde está a principal, aonde aparece, né, a principal deficiência de ferro, principalmente em crianças de 1 e 2 anos de idade, porque são crianças que ainda estão em amamentação, e as crianças em amamentação são aquelas, as principais a apresentarem deficiência de ferro. A gente já sabe por quê, né? Porque a gente sabe que o cálcio e o ferro competem pelo mesmo sítio. Crianças que se amamentam em demasia, né? Que tem prolongamento de amamentação, são crianças que normalmente não fazem uma boa ingesta de alimentos de origem animal, né? Proteica, principalmente. Normalmente são crianças que fazem trocas, né? Que preferem a alimentação via amamentação, via mamadeira, do que a alimentação sólida. E aí isso reflete diretamente no desenvolvimento de anemia. É clássico pegar criança de 2 anos hoje com o exame de sangue com anemia férrica, tá? E isso tem essa relação direta com essa prolongação da mamadeira, tá? É óbvio. Tem gente querendo entrar aí, Carol. Por que não tá pitando aqui pra mim, gente? Cadê? Entrou, gente? É óbvio, gente, que não é toda criança que apresenta uma anemia que está com amamentação prolongada, né? Isso não é uma relação exclusiva, tá? Mas a maioria dos achados, as evidências apontam isso. Que crianças que têm essa prolongação de amamentação através de mamadeira, né? Ou através de copo, seja lá por onde for, acabam tendo maior facilidade para deficiência férrica, tá? Outras coisas são importantes serem salientadas. A maioria das sobremesas, né, infantis tem uma relação direta com a presença do cálcio, né? E aí, essa introdução, né, essa oferta diária de sobremesas com presença de cálcio logo após a execução da refeição principal também impactam diretamente na não absorção férrica dessa criança, que pode também gerar processos de anemia, ok? O cálcio é o outro mineral importante de ser avaliado. Isso porque lá no começo eu já tinha sinalizado que o crescimento e desenvolvimento ósseo começa aí na fase da infância. É nessa fase que eu começo o processo de mineralização e de colagem, vamos dizer assim, né? A manutenção é como se fosse a colagem do cálcio no osso para poder aumentar, melhorar a matriz óssea, ou seja, é o momento onde eu estou fazendo a massa óssea, né? Onde eu estou desenvolvendo e crescendo a massa óssea desse organismo, tá? Quais são as recomendações de cálcio para a fase da infância? 1 a 3 anos, 700 miligramas por dia. Crianças de 4 a 8 anos, 1.000 miligramas por dia. De 9 a 18 anos, 1.300 miligramas por dia. Normalmente, crianças que fazem consumo de leite e derivados conseguem atingir numa boa essas quantidades. Quais serão as nossas principais orientações? Manter a alimentação rica em cálcio, né, que são de leite e derivados, distante das grandes refeições, para que elas fiquem, né, mais afastadas possíveis das refeições com presença de ferro. Tá?
É óbvio que a necessidade de cálcio ela vai variar de criança para criança, porque ela tem uma relação direta com como é a alimentação dessa criança, né? Com as quantidades de proteína e vitamina D e fósforo que são ingeridas por essa criança. Porque o cálcio tem uma relação direta também na absorção junto com a vitamina D e com o fósforo. Então, tanto a vitamina D quanto o fósforo também vão impactar diretamente em como vai ser a absorção de cálcio dessa criança a nível intestinal, tá? E o zinco também apresenta-se como um mineral importantíssimo na infância, porque o zinco tem uma relação direta com o crescimento. O zinco vai ser um mineral importantíssimo na fase da infância e vai ser um mineral importantíssimo na fase de puberdade e adolescência, porque ele tem uma relação direta com crescimento, estímulo imunológico e formação hormonal sexual. Então, ele vai impactar diretamente nessas fases aí, nessas duas situações, por conta da sua relação direta com isso. É ele o responsável pelo remanejamento imunológico do organismo. Então, em toda a fase que eu tenho crescimento, amadurecimento, eu vou ter geração inflamatória acontecendo, porque eu estou estimulando o meu organismo a fazer algo que não é o normal, o natural dele. Então, eu estou gerando processo inflamatório, né? Estou gerando um processo agressor nesse organismo. E aí, toda vez que eu tenho esse tipo de processo, eu preciso ter estímulo imunológico para poder reverter o quadro inflamatório. E aí o zinco tem uma relação direta com isso. É ele que faz essa sinalização imunológica de proteção contra esses processos inflamatórios que tem relação com crescimento e desenvolvimento orgânico, tá? A sua deficiência pode resultar numa insuficiência no crescimento, também tem relação direta com apetite, acuidade de paladar diminuída. O zinco é um clássico mineral para correção de paladar, tá? Então, às vezes, em situações que a criança, por exemplo, apresenta uma inapetência alimentar muito prolongada, eu posso lançar a mão de suplementar essa criança com zinco. Isso pode melhorar o paladar dessa criança e fazer com que ela tenha uma melhor ingesta alimentar. Da mesma forma, crianças que possuem dificuldade de alimentação, principalmente de vegetais, por exemplo, verde escuro, que são vegetais que normalmente têm estímulo de paladar mais para o amargo, e que acabam sendo muito rejeitados pela população infantil, a gente pode corrigir também essa resposta de paladar para esses vegetais através da utilização do zinco. O zinco é um mineral que a gente usa muito na prática clínica, né, no consultório, até mesmo em adultos, quando eu quero melhorar a ingesta alimentar, principalmente no que diz respeito à oferta de nutrientes. Quando eu quero que essa pessoa consuma melhor, por exemplo, vegetais, leguminosas, verduras, folhas, tá? Ele pode ser usado também para otimizar o paladar das crianças e melhorar a ingesta delas com relação a isso. E ajuda diretamente na cicatrização de feridas, porque ele é um dos soldadinhos que recruta o nosso sistema imunológico, tá? Muitos estudos... Né? Não tem a quantidade, né? De zinco. Eu passei para vocês todas as DRIs, eu acho que no semestre passado. Eu passei várias tabelas, lembra? Umas tabelas até que eu tirei foto, mas eu vou até preparar elas em PDF e vou mandar para vocês de novo, tá? Lá tem todas as DRIs, porque o que acontece quando a gente faz suplementação? Quando a gente está falando de suplemento principalmente de mineral e vitamina, a gente não pode ultrapassar a DRI, aquilo que é indicado ali pela DRI. Então, normalmente, a gente começa no nível mínimo da DRI e pode caminhar até o nível máximo, tá? Tá. Eu vou mandar de novo para vocês. Eu vou preparar um arquivo em PDF e mandar. Da outra vez, acho que eu mandei por foto para vocês, tá?
muitos estudos já apontam a influência positiva da suplementação de zinco no crescimento. Crianças com um consumo adequado de zinco apresentam melhor crescimento, tanto estrutural quanto linear, tá? O zinco, gente, é um mineral que está presente nas proteínas de alto valor biológico. Então, nas carnes, por exemplo, tem a presença do zinco. Crianças que têm uma boa alimentação de carnes, normalmente não tem deficiência de zinco. Agora, para aquelas crianças que eu quero melhorar a acuidade de paladar, é interessante suplementar, tá? E a vitamina D, dentro do grupo das vitaminas, é aquela mais importante de ser avaliada, né? A vitamina D, ela tem sido uma das vitaminas mais importantes de serem monitoradas, não só na fase da infância, mas também na fase adulta e na fase do envelhecimento, porque já se viu o quanto a vitamina D impacta nas respostas imunológicas, né? Então, para melhorar a qualidade imunológica, a qualidade de barreira orgânica, é importante que a vitamina D esteja dentro, esteja circulante dentro dos padrões necessários, né? Dos limites aí necessários na nossa corrente sanguínea, tá? A vitamina D, ela vai ter importância na homeostase da absorção do cálcio e na sua colocação na matriz óssea. Então, ela vai ser um dos cofatores que vai contribuir para a deposição do cálcio nos ossos. A vitamina D tem um reflexo importante na prevenção do câncer. Isso já está elucidado, todos os estudos já apontam isso. Tem influência se ela tem influência na resposta imunológica, obviamente, ela vai ter uma influência direta nos distúrbios autoimunes. Então, crianças que já apresentem também alguma doença autoimune podem ter melhoria da sintomatologia com o uso da vitamina D. Doenças cardiovasculares e infecciosas também conseguem ser sanadas, né, ou prevenidas através de uma vitamina D adequada, tá? Qual é a DRI da vitamina D para criança? 600 UI ou 15 microgramas por dia, tá? Vitamina D também é algo interessante de ser suplementado quando a gente fala da fase da infância, tá? Principalmente porque nossas crianças hoje não são crianças mais que vivem brincando na rua, né? Então, não são crianças que conseguem ter uma exposição solar tão positiva. Então, é interessante fazer a suplementação, ok? E o que é dito, então, de suplementação, né? A suplementação tanto de vitaminas quanto de minerais. Quando eu falo de uma criança saudável, normalmente os guidelines não indicam a suplementação, né? A não ser que eu tenha pontos específicos que eu queira atender. Aí sim eu posso lançar a mão de uma suplementação. Crianças, obviamente, que não têm um consumo adequado, sim, eu posso lançar mão da suplementação para poder otimizar a oferta nutritiva dessas crianças. Mas o melhor é que eu consiga corrigir o consumo alimentar dela, né? Obviamente. E alguns casos, né, crianças onde eu já enxergo que estejam dentro de risco, né, de má nutrição ou de desnutrição, aí sim a suplementação ela sempre deve ser utilizada. Então, crianças com anorexia, com inapetência, né, inapetência prolongada, com doenças crônicas, crianças de famílias carentes, aquelas que, né, são negligenciadas, abusadas, ou seja, que não têm um cuidado, um trato adequado. Se elas sofrem esse tipo de trato, imagina como é a alimentação delas, né? Muitas delas nem devem ter uma alimentação adequada. E crianças com dificuldade de desenvolvimento também podem ter um beneficiamento com a utilização da suplementação, tá? Essa dificuldade de desenvolvimento, ela pode ter relação genética, né? Mas também pode ter relação com alguma disfunção orgânica que pode estar acontecendo ali naquele organismo e que talvez com o uso da suplementação, ou seja, talvez com uma carga de nutrientes, isso possa ser sanado, tá?
E aí, onde ficam os nossos maiores desafios? Obviamente, né, quando a gente fala de alimentação infantil, a gente vai ter inúmeros desafios que a gente tem que lembrar que a gente está lidando com uma criança, né? Alguém que ainda está entendendo o que é ser um indivíduo, o que é ser, né, um humano aqui no nosso meio social. Então, é fundamental que a gente consiga entender qual é o padrão alimentar dessa criança, tentar corrigir aquilo que é possível de ser corrigido, mas tentar otimizar o máximo possível essa oferta alimentar diária dessa criança para que ela receba o máximo possível de nutrientes, né? Então, é importante que eu avalie como está a alimentação dela. Normalmente, as crianças elas têm facilidade de criar, de padronizar, de criar rotina, né? Então, eu preciso estar avaliando o tempo todo como que esses padrões estão acontecendo ao longo dessa fase da infância. Como eu falei no início, é uma fase muito extensa, muito longa. Então, esses padrões de alimentação, essas rotinas alimentares, elas vão modificar ao longo da infância e eu preciso estar atento para acompanhar e ver se nada está ficando deficiente ali ao longo dessas rotinas alimentares que ela vai desenvolvendo, tá? A gente sabe que a ingestão alimentar ela acaba sendo algo subjetivo, né? Porque a alimentação é algo individualizado, né? Eu escolho aquilo que eu vou comer e eu escolho aquilo que eu vou ingerir, né? Então, o consumo é algo totalmente individualizado, certo? O apetite tem relação direta a como vai ser o meu consumo. Como já foi sinalizado desde o início, quando eu falo de criança, eu estou falando de um apetite instável, que não vai se manter com, né, um padrão único, porque ele vai acompanhar, né, as taxas de crescimento que estão acontecendo aí dentro dessa fase da infância. Então, frequentemente, essa criança vai mudar essas rotinas alimentares, porque isso é uma resposta da sinalização que ela está recebendo de acordo com as necessidades que aquele organismo tem para a fase de crescimento que ela está passando. Fase essa que pode estar acentuada ou pode estar em declínio. E aí, esse apetite, essa necessidade de consumo, ela vai mudar e isso vai fazer com que esses padrões dela também mudem. E esse vai ser uma das nossas principais dificuldades quando a gente fala de criar, né, desenvolver um planejamento alimentar na infância, tá? Porque a gente não vai conseguir manter essa consistência nesse planejamento por conta dessas fluências de padrões de ingestão que acompanham as taxas de crescimento desse organismo, certo? Então, é importante que eu acompanhe essas mudanças para ver se os nutrientes estão conseguindo ser ingeridos ou não. Porque ao longo dessas mudanças comportamentais de alimentação, eu posso ter períodos onde esses nutrientes acabam não sendo bem ingeridos, não sendo consumidos por essa criança. E aí, nesses momentos, talvez eu precise lançar mão de outros mecanismos, né, de outras formas de atender a oferta de nutrientes dessa criança, como o caso da suplementação. Ou seja, o que eu estou querendo fazer vocês entenderem? A fase da infância é muito longa, eu vou ter momentos distintos acontecendo ao longo dessa fase, porque os padrões de crescimento modificam, as taxas de crescimento modificam, e com isso elas impactam diretamente, né, nas rotinas alimentares ao longo dessa infância, e é fundamental a nossa atenção, né, dos cuidadores e dos profissionais ligados a essa área, que avaliem que se essas mudanças não estão comprometendo a ingesta de nutrientes dessa criança.
porque em algum desses momentos, se houver comprometimento da ingesta de nutrientes, eu vou ter que lançar mão de outros mecanismos para atender essa oferta de nutrientes e ela não ficar deficiente aí dentro dessas fases aí, dentro da fase da infância, tá? Esses padrões, eles vão mudar não só por eu ter alterações na taxa de crescimento, mas também porque, como eu já havia sinalizado e pontuado no início da aula, eu estou falando de uma fase onde o desenvolvimento social é muito grande, é o momento que essa criança começa a socializar com o meio, né? Então, muitos fatores vão influenciar também a sua ingesta alimentar, né? O que ela vai querer comer. O ambiente familiar vai impactar diretamente, né? Como eu já havia pontuado na outra aula, como é que é a forma da alimentação, né? Se essa alimentação é feita da melhor maneira, num ambiente adequado, com os familiares, se os familiares consomem a mesma coisa que essa criança consome, tudo isso vai ter uma influência direta, né, a essa criança querer ou não se alimentar por determinado alimento. As tendências sociais, né, essa criança começa a interagir com outros, né, e aí as coisas que ela começa a ver os outros fazendo, ou seja, as coisas que ela vê os outros comendo, os alimentos que ela vê os outros comendo, também vai chamar a atenção dela e também pode ser introduzido na ingesta alimentar dela. As mensagens da mídia impactam diretamente nessa fase, né? Então, as propagandas de alimentos que estão lá nos intervalos dos desenhos que eles gostam, né? Das séries infantis que eles gostam, vão ter uma relação direta na ingesta alimentar. Normalmente as crianças querem comer aquele alimento que estava lá nos comerciais do desenho, né? A influência dos coleguinhas e também a presença de doença e enfermidade também vão impactar na ingestão alimentar. A fase da infância ainda é uma fase de desenvolvimento imunológico, então as crianças ainda vão passar por muitas doenças, né? Vão se acometer ainda por muitas enfermidades, porque elas estão começando o contato ali com o meio social, e isso também vai impactar na ingestão alimentar. Óbvio, né? Crianças doentes normalmente ficam inapetentes, não querem se alimentar, porque aquele organismo, né, se debilita e acaba sinalizando isso para essa criança. Só fazendo um resumo, né, quando a gente fala ali da idade pré-escolar, a idade pré-escolar ela compreende crianças de 1 a 6 anos de idade. É um momento onde essas crianças têm um grande desenvolvimento social e uma grande aquisição de habilidades, né? É onde essa criança vai começar a interagir com o meio e vai desenvolver muitas das suas habilidades motoras, né? E habilidades também de conhecimento, né? Habilidades linguísticas, né? Da fala, da comunicação. Tudo isso vai ser muito desenvolvido aí nessa fase marcada como idade pré-escolar, tá? A relação alimentar positiva, né? Ela está dentro das responsabilidades aí dos pais, né? Entre os pais e as crianças. É importante que nessa fase os pais sejam comprometidos com essa rotina alimentar dessa criança, né? As crianças, elas são capazes, essa fase pré-escolar é a fase onde elas têm a maior facilidade de aprender, né? De conhecer e aprender. É um momento onde esse desenvolvimento neurológico para o aprendizado está a todo vapor. Então, elas são, sim, capazes de desenvolver uma dieta equilibrada. Só depende de uma boa apresentação, de um bom aprendizado, né, por parte dos cuidadores, dos que cercam essa criança, para desenvolvê-la dentro dessa alimentação equilibrada. É um momento onde a gente consegue melhor, né, da melhor forma, da forma mais didática,
desenvolver, né, o conhecimento dessa criança para a alimentação. Então, é um momento onde a gente deve aproveitar esse momento de desenvolvimento mesmo de conhecimento cognitivo para estimular o aprendizado dessa criança em relação aos alimentos, em relação à rotina alimentar, tá? É óbvio que a gente tem que lembrar que nessa fase eu tenho uma criança com uma capacidade estomacal menor, então as porções dos alimentos delas também vão ter que ser menores, né? E aí, normalmente, o que a gente indica são porções menores com um fracionamento maior ao longo do dia. Crianças menores, obviamente, têm uma noite mais curta, né? Porque elas dormem mais cedo. Então, normalmente, o que a gente consegue fazer são de 4 a 6 refeições, mais ou menos, por dia, dependendo aí de qual idade que ela está dentro desse intervalo aí, tá? Os lanches precisam ser lembrados como refeições também, e refeições tão importantes quanto todas as outras, tá? Às vezes, os cuidadores, os pais, até mesmo os profissionais da área pecam quando a gente vai planejar a alimentação das crianças, porque a gente acha que no lanche a gente pode dar uma aliviada, vamos dizer assim. E essa aliviada não é que a gente pense assim, eu vou aliviar porque no lanche eu posso ter menos oferta. Não, porque normalmente os lanches precisam ser algo mais prático, vamos dizer assim, né? Mais fácil para esse pai, para essa mãe, para esse cuidador. E aí ele acaba ficando deficiente de oferta de nutrientes. Então a gente precisa ter muito cuidado na hora de indicar e de planejar e desenvolver esses lanches, porque eles precisam também ter oferta de nutrientes, assim como as grandes refeições, tá? A gente tem que lembrar que a gente está desenvolvendo rotina alimentar. Rotina alimentar é influenciada pelo desenvolvimento do paladar dessa criança, né? O paladar tem uma relação direta na aceitação ou na não aceitação dos alimentos pelas crianças, né? Então, a gente tem que tentar criar o melhor cenário alimentar ali para essa criança, para que ela aceite o mais rápido, né, o melhor possível. Então, por exemplo, criança tende a não gostar de temperaturas extremas, né, ali na língua, ali na cavidade oral. Então, é importante que a gente não utilize alimentos nem muito quentes, nem muito frios, né, para essas crianças. O ideal é que as temperaturas estejam em temperaturas ali ótimas, né, aquelas temperaturas ambiente, né, que a gente fala. Crianças também são extremamente influenciadas pelo cheiro, então o odor do alimento também vai impactar diretamente na aceitação ou na não aceitação dessas crianças. Então é interessante uma comida com odor agradável, né? Uma comida que realmente desperte o interesse do paladar dessa criança, tá? A ordem da apresentação dessa criança também pode influenciar a aceitação. Crianças normalmente gostam de roteiros, tá? Então, normalmente elas gostam de um prato com as informações compartimentalizadas ali, separadas, né? Nos compartimentos. Elas gostam de saber cada tipo de alimento, o que está fazendo parte ali da alimentação delas, né? Lembrando que quando eu estou falando de aprendizado, quando eu crio regras, eu facilito o aprendizado, né? Então, quando eu apresento um alimento que ela conhece, né, com a regrinha que ela já conhece, é mais fácil dela aceitar, tá? O ambiente físico, obviamente, é importantíssimo também para uma refeição leve, né, uma refeição natural, uma refeição que seja assimilada de forma positiva por essa criança. Então, é importante que essa criança esteja numa posição confortável, né? As pernas devem estar sempre apoiadas, nunca soltas, né? Porque essas pernas soltas acabam tirando o conforto dessa criança. A altura dos braços deve estar sempre ao alcance, né? Um alcance confortável ali da mesa,
O que seria um alcance na altura ali do peito, né, da criança, nada que fique, né, ergonomicamente ruim para ela, tá? Criar, né, esse ambiente aí confortável também vai ter uma relação direta para melhoria da aceitação dessa criança para essa alimentação. A gente tem que lembrar que crianças estão conhecendo também, né, o meio, o mundo, o universo, o meio social. Então, crianças são normalmente muito ativas, né, muito questionadoras, estão sempre buscando, né, conhecer e desvendar ali o que faz parte do entorno dela. Então, é interessante que a gente estimule horários de alimentação, né, de refeição e horários de brincadeiras, e que esses horários não sejam próximos, porque o cansaço pode atrapalhar na alimentação. Isso aí é óbvio, às vezes até a gente, né, adulto, quando está muito cansado, às vezes a gente perde o apetite, a gente não tem tanta vontade de se alimentar. Então, é interessante que a gente afaste o cansaço na hora da refeição, isso vai melhorar a aceitação. As brincadeiras precisam ficar longe dos horários da refeição. O que a gente precisa também ficar sempre atento? Normalmente, as crianças têm alta ingestão de leite, né? Elas conseguem consumir leite com facilidade e baixa ingestão, alta ingestão de bebidas adoçadas, né? Então, o que a gente tem que tentar melhorar? Manter a alta ingestão de leite, mas diminuir a ingestão de bebidas adoçadas, que é isso que vai melhorar a ingestão de nutrientes. Quanto mais bebidas adoçadas presentes na rotina alimentar da criança, menor a vontade dessa criança por consumir alimentos de oferta de nutrientes. Eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês, né, que a sacarose, tanto a sacarose quanto o sódio, lesa papilas gustativas, né? Ela diminui, né, quebra as papilas gustativas. E aí, com essa quebra de papila gustativa, eu acabo tendo uma inadequação de paladar, né? Porque são as papilas que dão o sentido, né, o sabor para aquele alimento. E aí, alimentos de alta oferta de nutrientes, né, que são os vegetais, que são a fruta, normalmente são alimentos que não têm tanto sabor, assim, né, um sabor acentuado. E aí, papilas lesadas, né, papilas quebradas, acabam não conseguindo sentir o sabor efetivo desses alimentos, né, como frutas, verduras, hortaliças e legumes, porque são papilas lesadas que acabam não conseguindo sentir, acabam sentindo um sabor insosso para esses alimentos, e aí isso acaba caindo, né, no não consumo dessas crianças. Quanto mais açúcar essas crianças ingerirem, mais quebra de papilas elas terão, e aí piora a ingestão de nutrientes. Então, quanto mais a gente conseguir diminuir a ingestão de açúcar, né, de bebidas adoçadas em geral, melhor vai ser a ingestão por nutrientes, porque melhor será o sabor desses alimentos ricos em nutrientes para essas crianças, tá? Crianças devem consumir leite, devem permanecer utilizando leite. É importante a oferta hídrica. Muitas das vezes, algumas rotinas fazem com que as crianças não sejam estimuladas a consumir água, tá? E é fundamental o desenvolvimento de lanches saudáveis ao longo do dia, né? Em vez das opções aí que a gente tem industrializadas, que normalmente são opções riquíssimas em sacarose, né? Em açúcar, sem falar das outras coisas, né? Sem falar dos aditivos químicos, né? Dos corantes, entre outras coisas, tá? Como eu já havia pontuado, crianças em fase pré-escolar são crianças que estão aptas à aprendizagem. Então, elas são crianças que gostam de experimentar. Se você desenvolver uma boa educação nutricional nessa fase, a gente consegue engajar essas crianças nessa educação nutricional, elas conseguem desenvolver o aprendizado e conseguem efetivamente fazer, sim, uma boa alimentação, uma alimentação adequada e equilibrada,
tá? Então, lançar mão de educação nutricional nessa fase é algo muito positivo para desenvolver uma qualidade alimentar, tá? E aí a gente pode lançar a mão da educação nutricional nas mais diversas formas, né? Seja pegar essa criança para preparar uma comida junto com a gente, né? Um alimento simples, seja através do desenvolvimento de uma horta, né? Esse conhecimento do meio, né? Essa associação do alimento com essas coisas que cercam essa criança, são muito importantes nessa fase, que fazem ela desenvolver esse aprendizado para a alimentação, tá? A gente tem que parar de criar, né, crianças no automático, que acham que a alimentação é só aquele momento ali de encher a barriga, né? Que é algo só que faz parte. A gente tem que fazê-las entenderem a importância da alimentação, o que esses alimentos vão refletir no organismo delas, né? E é isso que vai desenvolver esses bons hábitos, né? Essas atitudes alimentares positivas, tá? E aí, à medida que elas vão crescendo, né, elas vão adquirindo esses conhecimentos, vão assimilando esses conceitos e elas vão conseguindo entender essa importância da real alimentação. Então, é uma fase realmente muito produtiva para se usar a educação nutricional, tá? Oferecer essa informação nutricional, desenvolver esse aprendizado, né, para poder promover essas atitudes positivas voltadas, né, para a alimentação, tá? E aí, quando a gente entra na fase escolar, aí a gente já tem crianças de 6 até os 12 anos, né? Já é a fase, né, pré-puberal, né? Antes aí da entrada da puberdade. É uma fase marcada por um crescimento muito lento, né? Muito estável. Porém, nessa fase eu já começo a ter um aumento na ingestão alimentar, um aumento na necessidade da ingestão alimentar, porque eu já estou iniciando a fase pré-puberal. Então, é uma fase onde eu preciso ter novamente um remanejamento de gordura para poder iniciar a minha fase puberal, tá? É uma fase onde a influência dos amigos e daqueles adultos que são importantes, né, daqueles adultos que são exemplos para eles, onde eles geram realmente muita influência sobre essas crianças. Na fase pré-escolar, eu tenho essa fase de aprendizado muito aflorada e essa criança está muito apta a receber informação vinda de qualquer parte. Quando a gente já entra na fase escolar, eu já tenho uma criança um pouco mais formada, e aí ela é uma criança que ela já não recebe mais a influência de qualquer um, né? Ela não recebe mais a informação vinda de qualquer lugar. É uma criança que já fica mais seletiva, que ela só vai dar valor mesmo àquilo que ela conhece, né? As pessoas que ela realmente conhece, são essas pessoas que vão realmente conseguir influenciar ou modificar o padrão alimentar dessas crianças, tá? E aí eu botei um quadrinho aqui só para chamar a atenção a questão do problema que a gente tem nessa fase da não ingesta de jejum, né, de café da manhã. E o quanto que tem sido feitos estudos nessa área e o quanto que tem se verificado como afeta a aprendizagem dessas crianças o não consumo de nada antes, né, de ir para a escola, ali logo pela manhã, ou mesmo que sejam crianças que não estudem de manhã, mas que não façam café da manhã, né? Vários estudos apontaram que crianças entre 9 e 11 anos que não tomam café acabavam cometendo mais erros, né, nos testes lá que eram executados para essas crianças, além de serem crianças com estímulos mais lentos e recuperação de memória mais lenta, ou seja, mostraram efetivamente que o funcionamento neurológico fica lento e deficiente quando eu não tenho uma ingesta alimentar para quebrar o jejum prolongado da noite, tá? E aí, quando eu falo de crianças, isso impacta ainda mais no desenvolvimento cognitivo e na aprendizagem, né? Porque eu estou falando de uma criança que está iniciando um processo de aprendizagem. E aí, quanto mais
eu não tenho um estímulo acelerado, né, um estímulo efetivo neurologicamente, é óbvio que esse aprendizado vai ficando deficiente, vai ficando lentificado, e a gente acaba desenvolvendo, né, neurologicamente, uma forma de aprendizagem que não é a melhor. A gente não consegue usar o cérebro da melhor maneira possível, não consegue estimular o cérebro da melhor forma possível. Acaba sendo um cérebro que desenvolve a aprendizagem, mas desenvolve de forma mais lenta, a assimilação fica mais lenta, a memória fica mais lenta, tá? E ele vai carregar isso, obviamente, para a fase adulta dele, tá? Então, é fundamental, quando a gente está falando de criança, lembrar da importância do café da manhã e, principalmente, pontuar isso para os pais. Porque muitos desses estudos que foram feitos com as crianças avaliaram que crianças nessa fase de 9, 10 anos, normalmente são crianças que a responsabilidade do café da manhã é delas mesmo, tá? Você que é responsável por fazer seu leite de manhã, tomar e ir para a escola. E aí, muitas das vezes, por elas terem que assumir a responsabilidade da execução dessa alimentação matinal, elas acabam preferindo não fazer, tá? E aí, o que seriam as principais preocupações nutricionais que a gente tem aí nessa fase, normalmente nessa fase escolar aí da infância que começa a aparecer, né? O sobrepeso e a obesidade, que cada vez tem aumentado mais, e é reflexo basicamente de uma inadequação alimentar, principalmente uma ingesta alimentar pautada em produtos industrializados, extremamente açucarados, com teor altíssimo de sódio, dentre outros aditivos químicos, né, que estão presentes aí nesses alimentos. Também no outro, né, do outro lado do extremo, a gente também encontra crianças com baixo peso e com dificuldade de se desenvolver, mas aí são normalmente crianças que estão, né, em uma inadequação social, econômica, né? São crianças que normalmente não têm acesso ao alimento. A deficiência de ferro é uma alteração importante que a gente encontra nessa fase, né, por vários motivos que já foram pontuados aqui na aula. As cáries dentárias, que cada vez crescem mais na fase da infância, que tem relação direta tanto com o uso prolongado de mamadeiros, quanto com o consumo de alimentos extremamente açucarados, dentre outros consumos industrializados que fazem parte aí da alimentação dessas crianças. Alergias alimentares, que a gente tem visto cada vez aumentar mais, né? Alergias, muitas vezes, que são diagnosticadas erroneamente, e alergias que são efetivas, que realmente acontecem, tá? E aí, a gente tem uma preocupação óbvia frente a isso, mas o nosso posicionamento é tentar o máximo possível sanar esses quadros alérgicos através de uma introdução alimentar eficaz, tá? Os déficits de atenção no distúrbio de hiperatividade, que a gente tem visto muitas crianças hoje, né, com a hiperatividade já diagnosticada, e aí muitos estudos já apontaram a relação direta do aumento, né, da hiperatividade, do aumento desse déficit e o uso do açúcar, né? Então, crianças com consumo aumentado de açúcar podem aumentar e desenvolver ainda mais a hiperatividade, tá? Por que tem relação direta? Porque, na verdade, o açúcar, né, como sacarose, sendo praticamente a glicose simples, ela consegue ser liberada imediatamente a nível cerebral, né? E aí essas crianças que já possuem esse transtorno, né, a exacerbação neurológica cerebral acontecendo, com presença rápida de glicose, isso só aumenta e só piora o quadro, tá? E o autismo, que também é uma das realidades que a gente tem encontrado com muita frequência aí na fase da infância. A gente sabe que as causas, né, a etiologia do autismo, ela tem várias raízes, várias vertentes, mas vários estudos já apontaram também a relação da piora do autismo com a utilização do açúcar.
E com relação ao comportamento e padrão alimentar, a gente sabe também que para o autismo a gente também, na hora de desenvolver, de orientar, né, e desenvolver a rotina alimentar dele, é fundamental que a gente crie regras muito específicas para a introdução dos alimentos e para o desenvolvimento da rotina, porque os autistas precisam disso. Toda criança precisa de rotina, os autistas precisam ainda mais. Eles só conseguem organizar a vida deles se eles tiverem tudo roteirizado ao longo do dia. Então, para eles, é fundamental que exista uma roteirização bem certinha, bem eficaz da alimentação para que a gente consiga ter uma alimentação adequada nessas crianças, tá? E aí, o que a gente tem como regrinhas básicas para prevenir algumas doenças crônicas, né, em adultos que são influenciadas, né, que tem a sua base, né, de desenvolvimento na fase da infância, né? As doenças cardiovasculares, vários estudos já apontaram que elas têm o início, né, a formação acontecendo na fase da infância. E aí, qual é a principal indicação? Que a gente saiba como é que está a oferta de gordura, né, de lipídio dessa criança. A indicação é que não ultrapasse os 30% dia, né, de energia dessa criança, e que 10% ou menos dessa quantidade tem que ser de gordura saturada. A gordura saturada não pode ultrapassar 10% ao dia, tá? E com relação à ingesta de colesterol, 200 a 300 miligramas por dia de colesterol no máximo que podem ser consumidos por essa criança, tá? Isso pensando numa prevenção de desenvolvimento de doença cardiovascular na fase adulta, ok? A ingestão adequada de cálcio, obviamente, né? Porque a gente já falou que é nessa fase que eu inicio a formação da matriz óssea. E aí, se eu não tenho uma boa execução de formação de matriz óssea, a resposta vai ser na fase adulta, né? Como a escamação óssea acentuada, osteopenia, osteoporose, dentre outros. A ingestão adequada de fibras, hoje a gente tem como indicação que a cada 1.000 calorias consumidas pela criança tem que ter 14 gramas de fibra. E aí a gente vai fazer o cálculo, né, através da regrinha de 3. Obviamente, se a criança ingerir menos de 1.000 calorias, eu vou fazer o cálculo para saber quantas gramas de fibra que ela tem que ingerir. Essa informação de ingesta de fibra tem sido cada vez mais disseminada para a fase da infância, porque a gente tem visto muitas doenças, principalmente de musculatura, de mucosa intestinal, acometendo os adultos por conta de uma não ingesta adequada de fibra, de uma não qualidade colônica a nível intestinal, tá? E a indicação da atividade física. Obviamente, quando a gente fala de criança, a gente está falando de uma indicação de uma atividade física lúdica, né? Relacionada com o dia, com a rotina normal dessa criança. A gente vai indicar que pelo menos 60 minutos por dia ela seja fisicamente ativa. Essa indicação está se tornando cada vez mais importante porque nós temos visto crianças cada vez mais sedentárias, né? Crianças cada vez mais paradas na frente de um computador, de uma televisão, de um celular. Então, hoje a nossa indicação é que a gente estimule essa criança a fazer pelo menos 60 minutos por dia de ser fisicamente ativo. De uma brincadeira, de uma corrida, de um andar de bicicleta, de um jogar bola, enfim, coisas que normalmente as crianças faziam e que hoje elas estão deixando de fazer. Por conta disso, foi criada até uma pirâmide de orientação de atividade física. Nessa pirâmide, a gente tem ali as orientações alimentares, mas basicamente, na informação geral dela, eles quiseram botar as indicações de atividade física dessas crianças, né? Para tentar tirar essas crianças um pouco mais do sedentarismo, porque isso também tem sido um dos pontos, né, importantes para o desenvolvimento de sobrepeso, de obesidade dessas crianças e para o desenvolvimento de doenças crônicas na fase adulta.
Ok, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Ah, só aquela questão ali da cárie, Ó. da cárie, Ah, você falou. prolongamento de mamadeira Uhum. e, né, basicamente, o que a gente tem bem elucidado como etiologia formadora da cárie são prolongamento do uso de mamadeira e consumo exagerado de alimentos açucarados. A mamadeira, a questão é que os os estudiosos da área, os odontopediatras e os nutricionistas pediátricos monitoraram, né, e verificaram que o que acontece durante a mamada com o bico, né, com a mamadeira, o contato desse líquido fica muito próximo, né, do esmalte dentário. E como a lactose é um açúcar, né, e na maioria das vezes essa criança não está mamando só leite, né, ela está mamando leite com alguma farinha que tem açúcar, esse contato acaba ficando muito próximo, muito frequente dessa esmaltação, e isso faz remanejamento de bactérias ali, né, fermentativas, que são responsáveis pelo desenvolvimento da cárie. Entendi. Entendeu? E os açucarados, normal, né, de entender. Porque, normalmente, os consumos dos açucarados não estão inseridos nas refeições. Normalmente, eles são os lanches soltos, né? Então, normalmente, são consumos que são feitos sem escovação posterior. Então, esse açúcar acaba ficando fermentado ali no esmalte dentário. E o estranho porque o consumo de cálcio, no caso, nessa idade, ela é alta, né? Exatamente. Mas não é Mas, na significativo. verdade, o cálcio, ele tem importância na formação óssea dentária, né? Mas ele não tem influência na proteção, né, dentária. Não, Que seria a porque questão a dos proteção dentária tem relação com o esmalte dentário, né? E aí o esmalte é uma série, né, de nutrientes, de substratos que faz a esmaltação dentária, que é como se fosse a barreira, né? Como se fosse a nossa mucosa, vamos dizer assim. E as bactérias fermentativas, elas gostam de açúcar, né? Elas fermentam açúcar. Então, quanto mais açúcar fica estagnado no esmalte dentário, mais elas fermentam e vão conseguindo corromper esse esmalte até atacar o osso em si, né? A matriz óssea, que seria já o dente, né? Entendi. E qual é o risco quando a gente fala de criança? Porque criança, né, principalmente na fase pré-escolar e algumas ainda da escolar, ainda não fizeram a troca. E aí eu acabo tendo uma esfoliação também em raiz de dentes que ainda estão por vir. Então, existem casos de crianças que às vezes nascem dentes cariados. Entendi. Ok? Ok. Pessoal, tudo ok? Tudo bem? A atividade eu já deixei o link lá, tudo bem? Tudo bem. Então, a atividade eu já deixei o link lá, tá? Então, vocês podem ir fazendo. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar por aqui ou me chamar pelo WhatsApp, tá ok? Semana que vem, se eu não receber nenhuma mensagem contrária advinda da faculdade, semana que vem a gente tem a nossa AV1, tá? A não ser que mude a programação, mas aí durante a semana a gente vai se falando. A AV1, então, o conteúdo vai cair até a aula de hoje, ok? Tá ok, cara. Então, tá bom. Beijo, fiquem com Deus. Se tiver alguma dúvida, me chama aqui, tá bom? Tá bom, boa noite. Boa noite.